Pessoal, vocês viram que o PC Siqueira, ele tirou a própria vida. Pra quem não sabe quem é o PC Siqueira, ele foi um dos primeiros a começar a fazer vídeo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Eu não iria falar sobre isso aqui hoje, só que eu pensei bastante e cheguei à conclusão que é importante falar sobre esse assunto. Muita gente está falando que o PC Siqueira tirou a própria vida por causa de um cancelamento que ele tomou em 2020, quando veio à tona uma conversa que ele teve com uma mulher, onde ele estava fazendo um sexo virtual com a mulher e ele teria ficado excitado pela filha da mulher que tinha 6 anos de idade. E quando essa conversa veio à tona em 2020, você já pode imaginar o que aconteceu. Inclusive, tem áudio dele falando que ele conversou com o psiquiatra dele e que realmente ele poderia ser pedófilo e que a internet não perdoaria ele por isso. E isso não sou eu que tô falando. Ele mesmo falou no áudio dele. Agora eu vou ser um pedófilo, porque meio que eu devo ter, né, um traço disso. Porque eu olhei de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que um expose de Twitter. Isso vai ser usado contra mim de todas as maneiras possíveis. E é óbvio que a opinião pública caiu em cima dele, até porque isso é crime. Hoje eu tenho uma filhinha a caminho e realmente eu não sei o que eu faria com um marmanjo desse se ele tivesse um tipo de conversa, um tipo de papo desse com uma filha minha. Então tem muita gente tentando, né, pegar esse fato e culpar a internet por ele ter tirado a própria vida dele, só que a culpa não é da internet. A culpa é dele que fez a coisa errada. Inclusive, tem muita gente falando que ele foi inocentado. E isso não é verdade. Ele não foi inocentado. O que aconteceu até o momento é que a polícia não tinha achado materiais de cunho pedófilo dentro do computador dele. Inclusive, em janeiro desse ano, a Polícia Civil pediu uma quebra de sigilo do aparelho dele, só que a Apple negou porque a ordem judicial já estava vencida. Então, o PC Siqueira, ele nunca foi inocentado daquilo que ele tinha sido acusado na época, lá em 2020. O que aconteceu é que simplesmente a investigação ainda não tinha chegado ao fim. E isso não sou eu que estou falando. A própria matéria está dizendo aí. Então, para poder restabelecer a verdade, onde tem algumas pessoas distorcendo, né? Como se não fosse legítimo as pessoas ficarem irritadas, não só irritadas, mas revoltadas por alguém falar que se sentiu atraída, e eu tô falando atraída sexualmente por uma criança de 6 anos, então eu só tô comentando esse fato aqui para poder restabelecer a verdade que tem muita gente que tá esquecendo desse fato. Agora, o que levou o PC Siqueira a tirar a própria vida foram as próprias escolhas que ele fez durante a própria vida dele. Ele era um cara, desde quando ele começou na internet, há muitos anos atrás, antes dessa polêmica toda que surgiu, ele já era um cara que ele se dizia deprimido. Aí você imagina um cara que é muito deprimido se misturar com drogas e com álcool. É a receita pra desgraça. É a receita pra isso acontecer. Ele mesmo fala no último vídeo que ele gravou, se ele não tivesse conhecido as drogas e o álcool, a vida dele teria sido muito diferente. Aí agora, o pessoal da esquerda, que pede liberação das drogas, fala que não tem nada demais, não tem problema nenhum, eles simplesmente estão deixando esse fato de lado, do PC Siqueira usar bastante droga, e que pode ter sido um fato determinante para ele poder ter feito isso com a vida dele. Aí você vê a incoerência das pessoas. A culpa, segundo a galerinha de esquerda, do próprio PC Siqueira ter feito isso com a própria vida dele, segundo eles, é o cancelamento da internet. Só que eles esquecem o fato que o cara era deprimido, que o cara usava muita droga, que o cara usava muito álcool. Aí eles nem comentam, eles não comentam. Aí você vê o tamanho da distorção da realidade que essa galera promove. Eu não tô feliz com o fato dele ter feito isso com a própria vida dele. A minha própria fé não permitiria eu estar feliz com isso. E eu também não acho certo as pessoas estarem comemorando isso. Agora, a gente não pode negar a realidade. Esse fato não tem nada a ver com cancelamento de internet. Esse caso tem a ver com escolhas que nós fazemos para nossa própria vida. Se você é uma pessoa que vive a sua vida regrada a drogas, bebidas, negando a Deus o tempo inteiro, e isso ele fazia o tempo inteiro, inclusive tem vídeo dele exaltando lá o bicho ruim. Mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito, pelo menos para mim, eu me identifico muito mais, ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele tá muito mais do nosso lado do que Deus. Deus quer foder a gente. Tem vídeo dele falando que se Deus entrasse na casa dele, ele ia dar uma coça de pau em Deus. Então, se você tem uma vida com esse tipo de escolha, com esse tipo de caminho, não tem como esperar algo bom. Não tem, infelizmente. E o que eu acho mais incoerente nessa situação trágica é a galera de esquerda querendo dar uma lição de moral numa galera louca também que tá comemorando o fato do cara ter tirado a própria vida, enquanto eles faziam isso. Olha só um exemplo aqui. O Whindersson Nunes
acabou de postar isso aqui, olha só. A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte. Que Deus perdoe quem comemorar a minha. Eles não sabem o que fazem. Só que se a gente voltar um pouquinho em 2020, olha só o que esse grande ser de moralidade, que está tentando dar lição de moral nas pessoas agora, olha só o que ele postou em 2020, relacionado a essa matéria do UOL aqui, olha só. Bolsonaro, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Aí o cidadão que quis dar lição de moral no pessoal hoje, olha só o que ele escreveu. Então morre, Satanás. Essa é a galera que paga moralidade na internet. E tem centenas aqui que me mandaram, tá? Só que se eu botar aqui, o vídeo vai ficar gigante. E se você recapitular um pouquinho as situações que já aconteceram aí na internet, nesse período desses anos, se você pegar alguns meses atrás, o Pavinato, ele tava falando que ele estava no limite dele. Era um cara que tava falando que tava andando deprimido, que tava falando que não tava mais aguentando a perseguição que estavam fazendo com ele. Era um cara que, inclusive, estava mostrando até um certo risco para esse tipo de situação. Aí você ia nessa mesma galera que paga de santinha hoje, que são as pessoas de princípios, essa galera estava indo nas postagens do Pavinato e rindo da situação dele. Só que hoje eles querem pagar de santinho. Hoje a mídia está falando mais sobre o do PC Siqueira, que tudo indica que está muito mais relacionado ao uso de drogas, ao uso de álcool, do que estão falando do suicídio da Jéssica, que já é declarado que foi uma menina que tirou a própria vida por causa de uma fake news, por causa de uma página que é de esquerda, aonde tem o apoio deliberado dos líderes hoje do governo. Só que sobre isso ninguém está falando nada. Eu costumo falar nos meus vídeos que as escolhas que a gente faz para nossa história são cruciais ou para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. E é claro, se alguém faz escolhas ruins, como o uso de drogas, como o uso de álcool, e ainda é uma pessoa depressiva, infelizmente, o final não tem como ser diferente. Infelizmente. O que a gente pode tirar de aprendizado nessa situação horrível é que a gente precisa cuidar da nossa mente. Se você está depressivo, se você tem estado triste constantemente, procure ajuda, fale com um amigo, procure um médico especialista, um psicólogo, um psiquiatra. Eu sei que tem muita gente, às vezes, que tem medo, né, de ir no psiquiatra porque acha que a sociedade vai julgar ele como maluco. Só que esse julgamento já é uma fantasia da sua cabeça. Assim como a gente pode torcer o pé, quebrar o pé e precisar de um profissional, que é o ortopedista, para poder consertar o nosso pé, às vezes você pode estar com a cabeça machucada e você precisa de um profissional para poder curar a sua cabeça, te ajudar com isso. E esse profissional é o psiquiatra, é o psicólogo. Então essa fantasia que muitas pessoas criam na cabeça, que a sociedade vai julgar ela por ela ir num médico como esse, é como eu acabei de falar, são apenas fantasias. E mesmo se fosse verdade, eu fico pensando, eu vou preferir viver bem ou eu vou preferir ficar com essa fantasia na cabeça achando que as pessoas vão achar que eu sou doido? Eu vou preferir viver bem. Então pouco importa pro que as pessoas vão pensar. Se você tá precisando de ajuda, procure ajuda. Sabe o que é vergonha? Vergonha não é você procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, não. Vergonha é você não cuidar do maior bem que Deus te deu. E eu tô falando do seu corpo, da sua mente. Hoje, a gente vive em um mundo que, infelizmente, a gente tem aí mais de 300 milhões de pessoas com depressão, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E segundo a OMS, o Brasil tá entre os países onde tem mais pessoas sofrendo com depressão. São mais de 11 milhões de pessoas. Isso sim é um caso de saúde pública. Não aquela mulher com o cabelo no sovaco que deu pra qualquer um e fica falando, eu tenho o direito de matar o meu filho. Parece piada. Mas hoje a gente está vivendo isso no Brasil. Hoje a gente tem uma situação realmente que é um caso de saúde pública, só que o que estão tratando como caso de saúde pública é a mulher tirar o seu filho. E como eu falei, eu não fico feliz do que aconteceu com o PC Siqueira, do que ele fez com a própria vida dele, só que eu também não acho que ele virou um santo. As evidências falam por si só. E o que fica de lição, mais uma vez, é que as drogas levam as pessoas para um caminho sem volta. E infelizmente tem pessoas que ainda defendem. E essas mesmas pessoas que defendem, você pode ter certeza que são essas mesmas pessoas que não vão falar sobre o assunto, se falar sobre o caso vão omitir essa parte ou colocar a culpa no cancelamento na internet. Pode anotar o que eu tô falando, anota aí. Só que como eu falei, a realidade é uma só. Não use drogas. Se droga fosse bom, o próprio nome já não estaria aí escrito, droga. E para você que está passando por um momento difícil, por um momento de depressão, converse com alguém, converse com um amigo, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Não é vergonha nenhuma você procurar ajuda. Muito pelo contrário, você vai estar se ajudando. E tenha força de vontade, porque esse é o primeiro passo. É você querer se ajudar, é você querer levantar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que tem gente que está numa bad gigantesca, às vezes tem muita gente que está numa depressão muito forte, mas o primeiro passo é você querer se ajudar. Saia da cama, mesmo que esteja se arrastando, mesmo que você esteja sentindo bastante, mas saia e procure ajuda. Mande esse vídeo para mais pessoas, mande esse vídeo principalmente
principalmente para quem você acha que está precisando escutar tudo isso que eu falei aqui. Comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre essa situação. Se você está passando por um momento de depressão, coloque aqui embaixo também, coloque seu relato, coloque se você está melhorando, se você está buscando ajuda, porque às vezes o seu relato pode ajudar uma outra pessoa. Quem sabe aqui nos comentários as pessoas não vão se ajudando também. A gente se vê no próximo vídeo.